Glória ao nome do Senhor. Hoje nós vamos ver uma palavra onde está escrito no Salmo de número 42. E assim a palavra diz no Salmo 42, vamos ler a partir do versículo de número 6. Ó Deus, dentro de mim, minha alma está abatida, portanto lembro-me de ti desde a terra de Jordão, desde Hebrom, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído da tua catatumba, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha, porque te esquecesse de mim, porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como a ferida mortal em meus ossos me afronta aos meus adversários, quanto todo o dia me diz: onde está o teu Deus? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei, e Ele é a salvação da minha face, ó meu Deus. Até aqui, palavra do Senhor. Podeis assentar em nome de Jesus? Podeis sentar em nome de Jesus? Então hoje veio essa palavra de acordo com o que o Senhor me mostrou essa noite. E eu quero destacar nessa leitura a angústia da alma de uma pessoa. Porque a alma se encontra angustiada, a alma se encontra abatida, é como num vale depressivo, aonde o inimigo coloca opressão. Então a pessoa se encontra em depressão. Então o inimigo, ele é uma afronta para a nossa vida, principalmente para a nossa alma. Quando nós estamos enfraquecidos, justamente nós nos sentimos abatidos por algumas situações. Mas aqui, o que eu quero destacar mais é sobre os cuidados que nós devemos tomar, porque a palavra nos orienta que um abismo chama outro abismo, e contudo todas as tuas catatumbas e todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Então, uma palavra assim de muito rígida, muito para que nós possamos observar que tipo de abismo que chama outro abismo, que tipo de... o que nós hoje nós encontramos na nossa vida, que nós achamos que isso pode ser um abismo na nossa vida. Vamos ver algum contexto para que nós possamos entender melhor essa situação. Desde Caim em diante, desde da primeira sedução que o ser humano teve no jardim do Éden, ali começou o ser humano decair para o abismo. E então, quando nós vemos assim a sedução, a inveja, a discórdia, aí começa a se levantar um abismo, e um abismo chama o outro. Então, através da inveja de Caim contra o seu irmão, ali surgiu uma morte. Então ali já começou as consequências. Então
Um abismo chama o outro por causa, através de uma situação, ocorre uma consequência. Então é seguido de consequência. Então nós podemos chamar isso de abismo. Então Caim teve que sair do jardim e teve outras consequências. Também a Torre de Babel. A Torre de Babel, os homens se reuniram e ali teve consequência que Deus dividiu as suas línguas e eles não puderam mais ter uma boa comunhão, um bom relacionamento. Então é sempre assim, uma situação busca outra situação. Sansão, por exemplo, Sansão, a mesma coisa. Sansão deixou ser seduzido pelas emoções e foi tomado a sua força quando quebrou a aliança, cortando o seu cabelo. E também ele caiu na mão dos seus inimigos e ali os prenderam e os cegaram. Então é assim, é uma consequência atrás da outra. Então muitas vezes nós deixamos ser seduzido como Sansão, nós quebramos a aliança, quebramos o pacto com Deus e ali muitas vezes nós somos atraídos pelo inimigo e cego e preso. E daí nós já não temos mais força para que nós possamos se libertar daquilo, se não for com a presença de Deus. Sansão, ele voltou a ter força justamente nos dias da sua morte, que ele derrubou as colunas da casa onde estava todo mundo. E fala que no dia da sua morte ele matou mais gente do que em todo o período da sua vida. Então é uma consequência, é um abismo buscando outro abismo. Então nós podemos aprender com essas leituras que através das consequências dos nossos atos desencadeia outros atos, desencadeia outras situações. Então por isso nós temos que estar sempre no pé de Deus e observar a aliança que nós temos com Deus. Davi e Betseba, por exemplo. Davi, além dele errar com a mulher do seu servo, ele ainda colocou ele na frente da batalha para que ele fosse morto, para se ver livre, para que ele pudesse ficar com a mulher do seu servo. Então é um abismo buscando outro abismo, um pecado busca outro pecado, uma situação busca outra situação, e assim nós vamos aprendendo com a palavra. Por isso esse contexto aqui fala que a alma está abatida, que a alma está angustiada, que as minhas lágrimas se derramam, mas o Senhor manda a sua misericórdia de dia, o Senhor manda a esperança de noite, Ele manda que nós ora à noite para que nós sejamos fortalecidos. E assim também vamos adentrando um pouco mais para que nós possamos aprender. Assim como Corá se levantou contra Moisés e a terra engoliu ele e todos os seus seguidores. Então é assim, é uma situação causada e tem a consequência uma outra. Assim como Nabucodonosor também não quis obedecer, também teve a sua consequência, a desobediência e a consequência. E nós temos outros fatos aqui, como os cavaleiros do Apocalipse. Quando os cavaleiros passam, um cavaleiro vai desencadeando outro cavaleiro, e é uma sequência de desastre sobre a face da terra, quando nós olhamos para os cavaleiros do Apocalipse. E quando nós olhamos para as taças dos anjos do Apocalipse, também é um desastre atrás do outro. E ele derrama a sua taça e fere a terra, e fere os homens com a chaga mortal, e morre a metade dos peixes, dos mares. Então é um abismo buscando outro abismo. E nós vamos aprendendo com isso. Assim como as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Então os 7 anos de fome. Então é assim, um abismo buscando um outro abismo. E a palavra de Deus nos mostra hoje com reverência, porque assim o Senhor falou esta noite,
que a palavra de Deus está no nosso coração, mas o nosso coração não está na palavra de Deus. Então isso é muito importante e muito interessante para que nós podemos fazer essa reflexão, porque essas palavras não veio de mim mesmo, essa palavra veio de Deus, né? Porque todas as pessoas sabem, ou menos um pouco de Deus. E o que acontece? As pessoas não colocam o coração na palavra de Deus. Mas ele fala que ele é de Deus, ele fala que ele é cristão, ele fala que ele é religioso, ele fala que ele conhece a palavra. Quantas vezes nós vamos pregar a palavra para alguém e a pessoa fala assim: eu já conheço, não precisa você me falar. Então é assim, Deus ordena que nós falamos para que as pessoas não, no dia do juízo, Deus não terá essas pessoas por inocentes. Então por isso nós devemos falar, por isso nós devemos insistir, ainda que tenha 2, tenha 3, tenha 10, ainda que não esteja ninguém, que nós fica falando como João Batista, falando no deserto, e a nossa voz é transmitida aqui pela rede social, e isso chega ao ouvido de alguém. Então é como João Batista. Imagina João Batista gritando no meio de um deserto para que o povo se aplainasse no seu caminho, porque o reino de Deus era chegado, o Senhor ia passar. Imagina hoje nós no meio da rua gritando: Jesus está voltando. Muitos vão rir de nós, porque há 2023 anos que o povo está falando que Jesus está voltando. Mas cadê Jesus que até agora não voltou? E Jesus disse que no dia da sua vinda seria como o dia de Noé. Noé fazendo a arca e dizendo: está vindo o dilúvio. E como nunca tinha chovido numa escala daquela, o povo estava todo tranquilo. Bebia, comia, davam em casamento, casavam e se divertiam. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Nós estamos gritando, aí está vindo uma onda, a onda vai engolir todo mundo. Os anjos estão tocando a trombeta, o Filho do Homem está voltando. E as pessoas estão comendo, bebendo, divertindo, casando, dando-se em casamento. Hoje, nossos dias estão bastante banalizados. Hoje é sextou, sábado, domingo. Então entrou um espírito de final de semana no coração dessa geração, e as pessoas tomou como cultura isso nos dias de hoje. Então as pessoas estão como nos dias de Noé, as pessoas estão como Sansão, iludido, estão cegos, sem força e preso nas mãos do inimigo. E que inimigo é esse? Muitas vezes é o sistema, é a cultura, é a religião, é o paganismo, é as afrontas que nós temos dentro de casa. Muitas vezes temos afronta dentro de casa que está tudo programado para ir no culto naquele dia. Aí tem uma propagação do mal dentro daquela casa, aí já resolve não ir, já tira a roupa e já não vai, o outro já vai para outro canto, o outro já vai dormir emburrado. Então, hoje nós estamos vivendo esse período, um período que a nossa alma está dentro de nós, gemendo, chorando, gritando por socorro. E quem pode nos ajudar? Somente Deus. Mas Deus é misericordioso, Ele manda a sua misericórdia de dia, Ele manda a sua presença à noite. Ainda que nós estejamos abatidos, mas o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa força. Mas por que nós não recebemos essa força? Muitas vezes porque nós não temos a coragem de sair para buscar. Porque Deus fala: aquele que busca acha, aquele que pede recebe, aquele que insiste, a porta se abre.
E Jesus, ele disse bem claro que quando uma pessoa fica batendo na nossa porta, vai chegar uma hora que de tanto aquela pessoa ficar chamando e insistindo, nós vamos acabar ajudando aquela pessoa e para aquela pessoa deixar nós livres. Assim também é as nossas orações diante de Deus. Então você tem que continuar insistindo, falando com Deus, pedindo a misericórdia de Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Faça igual aquele homem, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Grita, insiste nas suas orações, pede, se humilha diante de Deus, deixa as suas lágrimas escorrer, como diz aqui, ó, no versículo de número 3 desse mesmo capítulo. As minhas lágrimas servem como mantimento de dia e de noite, porquanto me diz, e tanto que me dizem, o meu interior os necessita. Então, muitas vezes nós fazemos oração e muitas vezes nós não colocamos o nosso coração na oração. Muitas vezes nós fazemos oração, é como ler um livro, não traz nenhum tipo de emoção para nós, não traz nenhum tipo de efeito para a nossa alma. Nós não sentimos no espírito que estamos orando, é como palavras vazias. Então o Senhor, ele nos chama para que nós possamos interagir com a oração, está no mesmo espírito, está sincronizado no mesmo espírito, para que nós possamos fazer uma oração que chega até Deus. Porque muitas vezes nós oramos da boca para fora, nós não colocamos o nosso coração na oração. Então são como palavras vazias, são como lançar a semente ao vento. Mas quando nós colocamos o nosso coração em Deus, voltamos o nosso coração para a palavra de Deus, nós vamos aprender a respeitar quem está dentro de casa, nós vamos aprender a respeitar o nosso próximo, nós vamos aprender a respeitar as pessoas na rua, nós vamos aprender a amar a Deus com todo o nosso coração. Mas para isso é necessário que nós se esvaziamos de nós mesmos, porque muitas vezes o nosso eu está acima, porque muitas vezes nós queremos postar algo nos status, nós queremos chamar a atenção das mídias sociais e tudo mais, para mostrar que somos bons, que somos melhores do que os outros, que estamos fazendo melhor do que os outros. Não, nós temos que fazer da maneira correta, para que o nosso testemunho seja válido com as pessoas. Então, não é nós sairmos por aí batendo no peito, fazendo igual os insensatos, orando em voz alta nas esquinas, como diz Jesus. Qual é que ora melhor? Aquele um que bate no peito, eu não sou igual ele e tal, ou aquele um, Senhor, tenha misericórdia de mim, foi eu mesmo que pequei, eu mesmo que errei, eu sou falho, tenha misericórdia de mim, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu pequei contra meu pai, eu pequei contra minha mãe, eu pequei contra Deus e o mundo, mas eu estou aqui arrependido, eu busco em ti o perdão dos meus pecados, venha sarar minhas feridas, limpar os meus ossos da impregnação de todo o pecado, de tudo aquilo que fiz. Isso é uma oração que você se coloca diante de Deus. Muitas vezes nós falamos que o problema está na igreja, outra vez está nas pessoas que estão lá dentro da igreja. Nós temos que reconhecer que muitas vezes o problema está em nós, a falta está em nós. Muitas vezes a falta de caráter, muitas vezes a falta de atenção, a falta de determinação, a falta de compromisso. E por isso o Senhor hoje vem falando essas palavras, que um abismo chama a outro abismo. Então, quanto mais longe nós ficamos de Deus, mais
nós ficamos frios, porque Deus, Ele é fogo. Esse dia eu saí pela manhã e cheguei um pouco tarde e essas lâmpadas estavam apagadas. E o Senhor falou muito comigo naquele dia. Foi da mesma forma que você não cuidou dessa lâmpada, você passou um tempo fora e a lâmpada se apagou. Da mesma forma, se você ficar longe da minha presença, você também se apagará como essa lâmpada. E você necessitará de fogo, de alguém que traga fogo, para que você seja aceso e iluminado novamente. Então, por isso que nós devemos estar sempre juntos, orando uns pelos outros, visitando, buscando a palavra e estando em sintonia uns com os outros, para que nós não sejamos como paus de lenhas, que um possa esquentar o outro, que um possa aconchegar o outro, e todos juntos na mesma oração, nós fazemos subir a nossa oração como fogo do incensário. E assim diz a palavra, que assim como a fumaça do incensário, também as nossas orações sobem até Deus. Então é assim que nós temos que orar, é assim que nós temos que estar na presença de Deus, para que nós possamos vencer os dias maus, os dias terríveis, e que nós possamos se ver livre desses abismos, dessas covas, como ele disse aqui, ó. Deixa eu achar novamente. Porque estou angustiado e porque como as catatumba quer dizer sepultura. Então muitas vezes nós abeiramos a nossa sepultura com algo que nós fazemos, porque o salário do pecado é a morte. Então quando mais nós saímos da presença de Deus, mais nós corremos o risco de morrer, e morrer tanto espiritual quanto físico, porque se o salário do pecado é a morte e nós viver no pecado, automaticamente nós vamos morrer espiritualmente e também fisicamente. Então por isso nós temos que estar sempre com a nossa chama acesa, sempre com o nosso vaso cheio de azeite, para que nós possamos ter reserva, assim como aquelas 5 virgens, que 5 tinham azeite sobrando, e elas não se importaram com o preço que elas pagaram, com o tempo que elas se dispôs a ir comprar o azeite, e de levar aquele peso para que ela tenha reserva. Então já as outras nércias, que são consideradas loucas, simplesmente elas foram do jeito que elas estavam, cataram suas lâmpadas e foram, e não deu tempo, as suas lâmpadas veio se apagar com o tempo de espera. Que tempo de espera é esse? É o tempo que nós estamos esperando Jesus voltar. Então nós temos que estar com a nossa lâmpada cheia de azeite, e nós não se importar com o peso de carregar algo mais. Muitas vezes nós achamos que o peso é a obediência. Obediência não é peso, é garantia. Se é que vocês estão me entendendo. Então aquelas umas que estavam com o azeite sobrando ali, elas estavam carregando o peso, e elas estavam preocupadas com a vida eterna. Mas porém aquelas outras não se preocuparam, e nós devemos se preocupar sim com a vida eterna. Então esse azeite representa
a esperança, representa a preparação e a obediência. Então, obedecer nunca é um peso, mas sim uma esperança, um tempo que nós precisamos estar aguardando a vinda do Cristo Salvador. Porque quando soar a trombeta, que a palavra de Deus fala, quando soar a trombeta, todo olho verá que Jesus está voltando, que Ele virá para julgar os vivos e os mortos. E o toque da trombeta nada mais é do que o som dizendo o teu nome. E todos terão um novo nome, assim como diz a palavra. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa hora é chegada, nosso tempo de oração. Quem quer ajoelhar, fica à vontade. Quem quiser continuar sentado, pode continuar sentado. Nós vamos orar, nós vamos pedir para que Deus venha falar nos nossos corações e que Deus livre a nós desses abismos, dessas consequências que muitas vezes nós colocamos os pés próximo à nossa sepultura. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor, nos trouxe hoje a respeito da obediência, da presença da Tua palavra. Também, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha livrar os nossos pés da cova, venha livrar os nossos passos de todo tipo de pedra de tropeço. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que as nossa alma, que muitas vezes estão tristes, muitas vezes estão amarguradas, muitas vezes sem esperança, muitas vezes nós estamos num vale depressivo, muitas vezes nós encontramos num tempo de ruína, muitas vezes dentro da nossa casa, muitas vezes no nosso trabalho, muitas vezes na área da saúde. Muitas vezes nós apresentamos a nossa questão e muitas vezes parece que o Senhor não tem ouvido, mas nós sabemos que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Mas, ó Deus, a Tua palavra diz que as nossas transgressões separam nós do Senhor. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, pela nossa pequenez, pela nossa fraqueza, nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, que o Senhor venha purificar e perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, porque muitas vezes nós temos errado com os nossos irmãos, muitas vezes nós temos desonrado os nossos pais, muitas vezes nós temos desonrado os nossos familiares. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós encarecidamente nós te pedimos a Sua misericórdia, assim como diz na Sua palavra hoje, que o Senhor manda a Sua misericórdia de dia e de noite, as nossas orações chega até Ti, Pai. Então, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha receber a nossa oração, venha receber o nosso pedido de perdão, que o Senhor venha tocar, Senhor, em todos os corações endurecidos, que o Senhor venha tocar nos nossos filhos, que o Senhor venha abençoar, Senhor, aonde é que eles estão. Ó Deus, no nome de Jesus também nós apresentamos, Senhor, todas as pessoas que têm pessoas acamadas sobre a sua casa, outros nos hospitais, pessoas que estão num leito de cirurgia, outros de recuperação, pessoas que estão esquecidas dentro das suas próprias casas, como idosos. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor comece a visitar essas pessoas, que o Senhor comece a trazer esperança, que o Senhor adentra com as Suas mãos poderosas dentro desse hospital, que o Senhor venha tocar, Senhor, nessas pessoas que estão queimadas, nessas pessoas que estão saiu de uma cirurgia, dessas pessoas que estão enfermas com uma febre mortal, pessoas que estão numa fase terminal da sua vida. Então, ó Deus, que o Senhor venha aliviar, Senhor, esse sofrimento, o Senhor venha perdoar os pecados dessas pessoas, venha abençoar elas, Senhor. Conceda, Senhor, se essas enfermidades for para a morte, que o Senhor perdoe os pecados delas e conduza à vida eterna. Mas se não for, Senhor, que o Senhor alivie as dores e sara, trazendo eles para as suas casas. Então, ó Deus, que no nome de Jesus também nós clamamos, Senhor, pela Tua presença no nosso meio, que o Senhor venha fazer presença no nosso meio cotidiano,
no nosso bairro, na nossa cidade, que o Senhor venha gerar em nossos corações para que nós possamos promover a paz no mundo inteiro. Então, ó Deus, que no nome de Jesus também que o Senhor possa mandar a chuva no tempo certo, abençoando os agricultores, abençoando as pessoas que plantam e colhem e promovem para que as mercadorias cheguem até as nossas casas, até os nossos mercados. Então, ó Deus, também que no nome de Jesus, Pai, nós te apresentamos as pessoas enfermas espiritualmente, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão melancólicas, pessoas que estão presas por um ato espiritual, pessoas que estão sobrecarregadas com um espírito de inveja, outro com espírito familiar, outro com retaliação por atos que fez, Senhor. Então, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor livra, Senhor, essas pessoas da cova da morte, da sepultura, como diz na sua palavra aqui no Salmo 42. Então, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria para que nós possamos sair desse vale, porque a tua palavra diz que um abismo busca outro abismo. Então, ó Deus, que através dos nossos pecados desencadeia uma consequência. Então, ó Deus, que no nome de Jesus que o Senhor venha dar-nos sabedoria, porque a tua palavra diz que o teu povo sofre por falta de entendimento, sofre por falta de sabedoria. Então nós buscamos a sabedoria em Ti, Pai, para que nós possamos ser direcionados pelo Teu Espírito e caminhar retamente nas veredas da Sua justiça, que nossos pensamentos não desviem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós possamos focar no alvo que é Jesus, focar na luz que ilumina todos os homens que vêm ao mundo, assim como diz na palavra em João capítulo 1. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, venha sarar, Senhor, essas feridas mortal, Pai, assim como está escrito no Salmo 91, que o Senhor livra nós da peste perniciosa, que é justamente a febre mortal. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, o Senhor venha livrar nós desse espírito de gripe, Pai, que veio após a pandemia, essa pandemia oculta, Pai, que as pessoas não estão observando, essa gripe impregnada que demora meses, semanas para sarar. Então, ó Deus, que no nome de Jesus venha livrar nós dessas enfermidades respiratórias. Ó Deus, que no nome de Jesus, a tua palavra diz lá no Salmo 103, que o Senhor esquadrinha os nossos rins, os nossos pulmões, as nossas entranhas. Então, ó Deus, que essa palavra venha se cumprir na nossa vida, nos trazendo saúde, nos trazendo uma boa respiração. Ó Deus, que no nome de Jesus, que o Senhor dê ordem aos seus anjos, Pai, aos 4 anjos, para que segure os 4 ventos da terra, para que haja chuva no tempo certo, para que venha umedecer o ar, para que venha purificar o ar, para que venha germinar todas as sementes plantadas. Então, ó Deus, que no nome de Jesus também nós pedimos a tua presença sobre as nossas vidas familiar, sobre a nossa vida profissional, que o Senhor venha nos dê sabedoria, Pai. Que o Senhor abençoe todos os empresários, todos aqueles que promovem o emprego, promovem as bênçãos, para que todos venham a ter o alimento dentro das suas casas. Então, ó Deus, no nome de Jesus, abençoa todos os transportadores que movimentam, Senhor, as nossas mercadorias. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, também nós pedimos que o Senhor tire todo tipo de ganância de dentro do nosso coração, o Senhor tira todo tipo de impregnação. Muitas vezes nós buscamos, Senhor, coisas que não convêm para nós. Então, que nós possamos almejar o necessário com sabedoria. Ó Deus, no nome de Jesus, que o nosso celeiro seja a tua presença, que o nosso celeiro seja armazenar pérolas no céu. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que nós possamos hoje entender cada vez mais que quando mais nós buscarmos o teu reino, mais as demais coisas serão acrescentadas, porque assim está escrito: buscai primeiramente o teu reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós pedimos que o Senhor acrescenta a nossa vida, que o Senhor acrescenta os nossos dias na terra com saúde, que o Senhor dê vida longa para os nossos inimigos, para que eles possam ver os feitos que o Senhor faz em nossas vidas. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoa, Senhor, todo tipo de autoridade que
que tem sobre as nossas vidas, tanto nas áreas profissional, quanto nas áreas administrativas do mundo inteiro. Que o Senhor abençoe os nossos governantes, que o Senhor abençoe os nossos políticos, o Senhor abençoe todas as pessoas que atendem as pessoas na estrada, os salva-vidas, os socorristas, os policiais. Então que o Senhor venha abençoar todas as pessoas que têm autoridade sobre nós. E também que nós pedimos que o Senhor venha abençoar, Senhor, todos os sacerdotes, todos os pastores, todos os ministros, diáconos, todas as pessoas envolvidas com o Evangelho, com a Tua Palavra. Venha abençoar, Senhor, todas aquelas pessoas voluntárias que faz visita. Venha abençoar e dar força, Senhor, abençoando todas aquelas pessoas que levam a palavra de casa em casa. Abençoa aquelas pessoas que faz a visita para o doente. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, abençoa as nossas crianças, livra elas, Senhor, do homem maligno, do homem perverso, livra, Senhor, de todo o abuso, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, nós te apresentamos todas as nossas crianças, nós apresentamos, Senhor, as mulheres grávidas, as gestantes que estão gerando os seus filhos. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, essa gestação, que o Senhor venha tranquilizar o coração dessa mãe, que o Senhor venha abençoar, Senhor, esse pai, que nenhum deles, Senhor, venha nascer sem um requisito, que o Senhor livra todos eles de todo tipo de rejeição dos seus pais paternos, dos seus avós, que no nome de Jesus, Pai, que essas crianças não sejam carimbadas por um espírito de rejeição. Então, que, ó Deus, no nome de Jesus, nós te apresentamos todas as nossas crianças, nós te apresentamos os nossos jovens, nós te apresentamos, Senhor, para que eles livrem, Senhor, desse vício maligno, desse espírito de final de semana, sábado, domingo, sexto. Então, ó Deus, que esse espírito envolve a cabeça dos nossos jovens e muitas vezes eles se encontram sem identidade, ficam procurando algo para se identificar. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, que a sua luz seja a identificação, seja a presença desse jovem. Ó Deus, no nome de Jesus, livra, Senhor, todas aquelas pessoas que se encontram num lugar de repouso, numa clínica psiquiátrica. Livra, Senhor, essas pessoas, abençoando, dando sabedoria para as pessoas que cuidam dessas pessoas, que eles possam ser desintoxicados, que eles venham a ser libertos, Senhor, através desse tratamento. Que o Senhor coloque as mãos sobre essas pessoas que estão guardadas nesse lugar de repouso. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha livrar tanto esses quanto outros que estão presos no vício da droga, da bebida, do cigarro e todos os tipos de vício que afronta a nossa sociedade. Então, ó Deus, no nome de Jesus, também nós te apresentamos, ó Pai, os nossos idosos. Que o Senhor venha tocar, Senhor, e abençoar os nossos idosos, tirando todas as dores dos seus ossos, todas as dores dos seus tendões, porque muito de trabalhar, muitos deles estão enfermos sobre uma cama, por não saber se cuidar na sua juventude, por não saber se cuidar no tempo certo, e hoje buscou esse abismo, o qual muitos estão sobre uma cama, porque estragou sua coluna, estragou seus ossos de tanto trabalhar. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, livra essas pessoas, sara essas colunas, tira essa ardor das suas costas, das suas pernas. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, dê, Senhor, aos ossos dessa pessoa, porque a Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha os nossos ossos. Então, ó Deus, que o Senhor sara os nossos ossos, essa junta que estão seca, essa junta que já perdeu o líquido e essa pessoa sente muita dor. Então, que no nome de Jesus, Pai, venha curar, Senhor, venha a tocar no DNA dessa pessoa, para que os hormônios venham a ser produzidos novamente, para que essa pessoa venha ser restaurado os seus ossos, restaurado os seus tendões. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós abençoamos também todas as pessoas que possam visualizar cada vez melhor, Senhor, tanto com o olho nu quanto com o olho espiritual. Então, que todos possam ver realmente como a Tua palavra é, como a Sua palavra é direcionada para as nossas vidas, e que nós possamos hoje, ó Deus, colocar
o nosso coração na Tua palavra, porque a Tua palavra hoje falou que a Tua palavra está no nosso coração, mas o nosso coração não está na Sua palavra. Então que hoje nós possamos colocar o nosso coração na Tua palavra e que nós possamos viver retamente de acordo com os preceitos da Tua lei. Ó Deus, no nome de Jesus, nós repreendemos todo tipo de mal, assim como está escrito em Mateus 6, que o Senhor livra nós de todo mal. Então que essas palavras se cumpram na nossa vida, livrando todos de todas raízes malignas, de todas as raízes impregnadas que atua de geração em geração, de todo tipo de espírito familiar que atua de tempos em tempos, de 6 em 6 meses e de anos em anos. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, livra nós de todos esses males, porque nós repreendemos no nome de Jesus, e que nenhum mal venha adentrar sobre as nossas portas, porque a Tua verdade é escudo e broquel. Então que o Senhor bloqueia todo mal e que não deixe adentrar nenhum mal sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, que é o nosso corpo. Que o Senhor venha selar os nossos olhos, venha selar os nossos ouvidos, venha selar as nossas entranhas, a nossa boca, para que nós possamos somente ter a couraça do Teu Espírito, ter a coroa da salvação e ter os sapatos que são as sandálias do Evangelho do Senhor. Que nós possamos receber do Senhor a vida eterna, que nós possamos receber do Senhor todos os nossos dias da nossa vida, que nós possamos contemplar a Sua glória dia após dia e agradecer ao Senhor imensamente pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Nós agradecemos o Senhor Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Nós agradecemos o Senhor por esse momento, nós agradecemos o Senhor pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família. Nós agradecemos o Senhor pelo ar que respiramos, nós agradecemos o Senhor pela água que bebemos. Então, no nome de Jesus, nós te apresentamos essa água, que o Senhor venha abençoar essa água no nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor sejam sobre essa água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que no nome de Jesus a graça do Todo-Poderoso seja conosco, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, graças a Deus, nós podemos partilhar a palavra de Deus, observar todos os pontos da palavra, nós colocamos na oração, e que o Senhor venha se cumprir na nossa vida de acordo com as nossas petições, não de acordo com o nosso coração, mas sim de acordo com a vontade de Deus, e que Deus coloque no nosso coração a vontade dEle, para que nós fazemos a vontade de Deus, pensando que é a nossa. Amém? Glória a Deus. Então, estenda suas mãos. Nós podemos dizer assim como está escrito em Números, no capítulo 6, a partir do versículo de 24 a 27. O Senhor diz assim para Arão: coloque meu nome sobre os filhos de Israel, e assim eu vos abençoo. Então eu coloco o nome de Jesus sobre todos os nomes que estão aqui nesse livro da oração, todos os que estão nos acompanhando, todos aqueles que vão ver durante a semana. Então que assim o Senhor te abençoa e te guarda, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz sobre a sua casa, a paz sobre os seus filhos, a paz sobre o seu trabalho, a paz sobre as suas noites de sono, a paz sobre a sua alma, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, chegamos mais um termo, que todos tenham assim, um termo abençoado de sexta-feira, um sábado repleto da luz e do poder de Deus agindo na vida de cada um domingo muito abençoado com a sua família e uma semana de proteção do Altíssimo sobre todos. Que todos tenham uma boa noite, em nome de Jesus. Amém?